No Evangelho de João, capítulo 9, verso 6, Jesus milagrosamente restaura a visão de um homem cego. Mas seu método para realizar o milagre é um pouco fora do comum. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão e fez lama com a saliva, e espalhou a lama nos olhos do homem, dizendo-lhe: "Vai e lava-te no tanque de Siloé." Então o cego foi lavar-se e voltou a enxergar. Mas este não é o único exemplo de milagres baseados em cuspe nos evangelhos. O Evangelho de Marcos, por exemplo, no capítulo 8, diz que Jesus cuspiu diretamente nos olhos de um cego para curá-lo. Também, em Marcos 7,33, Jesus cospe na língua de um homem mudo e, segundo o texto, ele volta a falar normalmente. Outras vezes, um milagre acontece pelo mero contato com Jesus. No Evangelho de Lucas, uma mulher é curada, de acordo com o texto, quando toca suas roupas no meio de uma multidão. Jesus percebe isso apenas porque teria sentido que algum poder havia saído dele. Estas histórias de milagres podem entrar em conflito com a imagem estereotipada de como normalmente se pensa sobre os milagres de Jesus. Às vezes, Jesus apenas fala e as coisas, de acordo com o texto, acontecem. Como quando ele acalma uma tempestade no mar da Galileia, apenas dizendo: "Cala-te, aquieta-te." E ainda outras vezes, Jesus realiza milagres remotamente, mesmo sem estar presente, como em Mateus capítulo 8, quando ele cura o servo paralítico de um centurião romano, sem mesmo ir ao local. Mas convenhamos que cusparada no olho ou na língua e lama feita com saliva parecem coisas pouco refinadas, pouco higiênicas e muito pouco recomendadas pela lei judaica, seja daqueles dias, seja de hoje. Mais precisamente, Jesus usa coisas. Ele usa materiais para realizar alguns milagres de cura, não apenas pela palavra falada ou pelo toque em suas vestes, mas usa também uma espécie de fórmula mágica, composta de um fluido humano e de terra. Mas, pelo visto, não era apenas Jesus que acreditava que a saliva teria algum tipo de poder terapêutico. E, se não tivesse um poder terapêutico, então seria uma espécie de obra mágica. No mundo greco-romano, era bastante comum a crença de que a saliva tinha poderes terapêuticos. E nos mistérios de Serapis, o deus grego-egípcio da cura, encontramos várias superstições relacionadas. Aulo Pércio Flaco, por exemplo, um notório poeta satírico de origem etrusca, comenta essas crendices mágicas, das quais ele debocha abertamente em sua sátira segunda, como se lê: "Ela tira o bebê do berço e com o dedo médio umedece a testa e os lábios com saliva, para afastar o mal olhado." E mesmo uma pessoa da envergadura intelectual de Plínio o Velho, famoso pela sua erudição no mundo antigo, parecia de fato acreditar que a saliva detinha algum tipo de poder mágico, terapêutico e de cura. E mais, justamente como remédio para enfermidades dos olhos. Diz ele em sua História Natural: "Devemos acreditar que ao ungir continuamente todas as manhãs com saliva em jejum, as inflamações dos olhos são evitadas." Segundo ele, a saliva de uma mulher era considerada um tratamento extremamente eficaz para olhos avermelhados. Além da visão,
Plínio relata ainda uma crença mágica que parece ter considerado a aplicação de saliva de uma pessoa em jejum como um tratamento particularmente eficaz para uma variedade de problemas diferentes. Para citar apenas alguns exemplos, pensava-se que a aplicação de saliva atrás da orelha de uma pessoa acalmaria uma mente desordenada. Poderia também ser eficaz contra furúnculos, para remover manchas leprosas, e que cãibras no pescoço poderiam ser eliminadas carregando saliva em jejum para o joelho direito com a mão direita e para o joelho esquerdo com a esquerda. Usos não tópicos também são atestados para uma série de doenças diferentes, desde afastar cobras até prevenir picadas venenosas, como preventivo contra a contração de epilepsia e como meio de garantir o resultado desejado de um encantamento de cura para dores no pé, com a estipulação bastante interessante de que as palavras que acompanham na fórmula deveriam ser recitadas somente quando a pessoa está sóbria. Mas, aparentemente, Jesus não foi o único curador ou milagreiro que usava de cusparada e cuspe e saliva para praticar curas. Cronistas e historiadores antigos, como Tácito e Suetônio, mencionam o imperador romano Vespasiano operando o mesmo suposto milagre, como lemos a seguir. O imperador romano Vespasiano, enquanto viajava por Alexandria, cuspiu nos olhos de um cego que lhe implorou que o fizesse, supostamente por inspiração que recebeu em sonho do deus greco-egípcio Serapis. Contam-nos os cronistas que também veio um coxo e implorou a cura, pedindo ao imperador que tocasse com o pé o membro atrofiado. A princípio, Vespasiano evitou fazer qualquer uma dessas coisas diante de uma grande multidão, mas seus médicos o aconselharam a seguir em frente. Ele fez isso e, segundo os cronistas, ambos os peticionários foram curados. Agora, o comentário de Suetônio. Vespasiano, o novo imperador, tendo sido elevado inesperadamente de uma posição inferior, queria algo que pudesse revesti-lo de majestade e autoridade divinas. Um homem pobre, cego e outro coxo aproximaram-se dele quando ele estava sentado no tribunal, implorando-lhe que os curasse e dizendo que foram admoestados em sonho pelo deus Serapis a procurarem a sua ajuda e que lhes garantiu que restauraria a visão de um untando os olhos com saliva, e daria força à perna do outro se ao menos tocasse-a com o calcanhar. A princípio, ele mal podia acreditar que a coisa pudesse de alguma forma dar certo, e portanto hesitou em aventurar-se a fazer o experimento. Por fim, porém, a conselho de amigos, ele fez a tentativa publicamente, na presença das multidões reunidas, e foi coroado de êxito. Mas o que poderia haver em comum entre Jesus e a sua prática de cura à base de cusparada e um imperador romano que teria feito os mesmos tipos de milagres, segundo relatos dos seus biógrafos? Assim como Jesus, Vespasiano e outros Césares eram encarados como seres divinos, e no caso deste imperador em específico, uma das maiores contribuições para a aura da sua pretensa condição divina foi a afirmação de ser ele o cumprimento de certas profecias messiânicas bíblicas. Como governador da Judéia, que passou a governar o mundo romano, Vespasiano explorou todo o seu valor nas profecias messiânicas do Oriente Médio. Tais teorias, ligando Vespasiano às profecias e oráculos judaicos,
apareceram nas obras de vários historiadores antigos. Suetônio, por exemplo, escreveu: corria no Oriente uma antiga superstição de que da Judéia viriam os governantes do mundo. Esta predição, como mais tarde foi provado, referia-se aos imperadores romanos, mas os judeus, que a leram como referindo-se a si próprios, rebelaram-se. Divos Vespasianos, seção 4. Tácito fez a mesma suposição em seu trabalho. Ele declarou: esta misteriosa profecia apontava na realidade para Vespasiano e Tito, mas as pessoas comuns, como é o caminho da ambição humana, interpretavam esses grandes destinos a seu próprio favor e não podiam voltar-se para a verdade mesmo pela adversidade. Histórias, livro 5, seção 13. Curiosamente, até mesmo o historiador e sacerdote judeu Flávio Joséfo juntou-se ao movimento dos estudiosos romanos. Em seu texto, A Guerra Judaica, Joséfo escreveu: agora, este oráculo certamente denotava o governo de Vespasiano, que foi nomeado imperador na Judéia. Guerra Judaica, livro 6, capítulo 5, seção 4. Seria então o caso de que o Jesus dos Evangelhos poderia ter sido uma figura catalisadora de elementos místicos judaicos com as crenças pagãs do Império Romano, cuja narrativa teria sido criada ou editada para fundamentar ou legitimar o domínio dos Césares no mundo antigo? O que vocês acham disso?